Este é o terceiro e último bloco do programa Tribuna Livre, que debate política local e nacional. Os nossos convidados de hoje são o vereador Raimundo Vaz, do PRP, e a deputada estadual Eliane Sinhazic, do PMDB. Vereador Raimundo Vaz, deputada Eliane Sinhazic, vou falar de maioridade penal agora. Nós tivemos uma proposta, uma PEC, que fazia algumas mudanças, aumentava o tempo de internação dos menores, foi votada antes de ontem, se não me engano, ontem, foi derrotada. Precisou de 5 votos a mais, por 303 teve 303 votos, que aumentava o período de internação para crimes hediondos. Essa madrugada agora, eu ouvi essa informação, não confirmei, houve a madrugada de ontem, de ontem, quinta-feira, houve uma nova votação que foi mais linear e acabou aprovando a medida que adota penas maiores contra os menores infratores, determinados tipos de crime. Eu pergunto, o senhor concorda com isso? Em seguida, deputada, a senhora concorda e por quê? Vereador. Eu penso que essa PEC, que tinha aí 9 anos tramitando no Congresso Nacional, ela precisava ir para debate bem antes. E só foi agora porque nós temos hoje, lá na Câmara Federal, uns falam que é louco, outros falam que é paspalhão, outros falam que é determinado e que é duro, mas que colocou em discussão o assunto, né? Então, Eduardo Cunha. E esse interesse dessa matéria, esse é um debate que a gente está fazendo ele de forma científica e às vezes esquecendo o lado de uma prática, de um emocional. E esse debate não se pode separar o científico do emocional. Para você fazer discussão, pegando a conquista do ECA, você vem para o debate científico. Mas se você pegar a necessidade hoje de uma população que depende de segurança pública, que depende de leis mais rígidas, que depende pela precarização do Estado ao atender os menores, colocando esse pessoal no mundo do crime hoje, certamente que você tem aí um cenário um pouco diferente. Ora, foi isso que a Câmara Federal fez. Ela fez o debate científico, e aí defende-se a não redução da modalidade penal. Mas quando vai para o debate emocional, aí se defende, se derruba. E o emocional venceu o científico. E nesse jogo que tem-se, eu só acho que a população, ela só tem prejuízo. Isso não é matéria para vereador decidir, porque é ela que tem que falar do assunto desse. Essa matéria, eu acho que deveria haver um plebiscito para que ela possa pronunciar-se. Eu queria ser federal. Se houvesse um plebiscito hoje, não vamos no vereador. Hoje haveria 80% da população 87% da pesquisa aponta que a população apoiaria. Mas nós precisamos nesse assunto, expressar o pensamento da sociedade. É ela que vive a dificuldade. Ora, ouvir os vereadores apenas, estaduais, os senadores e da deputada federal, eu acho que é limitado o debate. Então eu acho que qualquer decisão que não emane de uma decisão majoritária, de um plebiscito nacional, ela não representa a vontade. Mas, vereador, os eleitores já não elegem os deputados e senadores justamente para fazer essa representatividade? Não, o Estado porque senão tudo teria que consultar a população democrática. É representação, mas há assuntos que nós precisamos ouvir a sociedade naquele momento. Vocês sabem que nós temos um ECA de 25 anos aí. E o que é que nós criamos de instrumentos? Aliás, vereador, capaz. Os que são contra a redução é que não querem o plebiscito, porque eles sabem que se de antemão, se ouvir a sociedade vai apoiar. Mas nessa hora que você respeita que você, expressando o sentimento popular, expresso de forma legal e legítima por um instrumento do plebiscito, eu acho que você precisa respeitar a vontade das pessoas, e aí se acabam aqueles que porventura se colocam apenas com o discurso. Vereador Raimundo Vaz, pessoalmente o senhor acha o que dessa decisão, dessa lei? Pessoalmente, como eu disse, o debate científico ele tem amplo fundamento. A favor ou contra? Essa pergunta é essa. Sim, mas eu preciso justificar para as pessoas, tá certo? Sim, mas diga primeiro se é a favor ou contra e depois justifica. Eu acho que a Câmara Federal, ela tomou uma decisão que a população apontou. Sim. Ela apontou, não é? Mas poderia ser o contrário, a vontade da população, como foi antes de ontem. Sim, qual é a sua opinião? Eu estou dizendo que a Câmara Federal... Na Câmara, estou dizendo a sua. Tomou a decisão
que, ao meu ponto de vista, foi a correta. Entendi. Por quê? Porque ela expressa, E mais, uma vontade popular, embora em pesquisa, que o correto era para ser por plebiscito. Deputado, o vereador, deputado. Tu está invertendo as tudo. Ah. Tanto chama ela de vereador. Tá bom. Eu compreendo. É a idade. Vamos A esclarecer idade, aqui também um fato a idade, nisso, né? vamos. Quando ele fala, foi majoritário, não. A Câmara decidiu ontem por uma maioria qualificada de 3/5. Sim. Não foi uma maioria Simples, Quando se diz, faltou 3 votos Não. para completar os 315. 308. Ontem foi 328 a 100 e pouco. Que é exatamente. Porque, Osmi, o que me parece que o nosso parlamento faz muito também é desperdiçar a força que tem. Exatamente. Depois, outra coisa, nós não podemos estar querendo viver a democracia que os gregos viviam nas suas ágoras, onde as decisões eram tomadas, chama o povo para decidir. Um país com 200 milhões de habitantes, ele só pode ser regido por representantes. No seu caso... Mas esse é o sistema de governo hoje. Então, o que acontece é o seguinte, essa discussão da maioridade penal, me parece, você de agora usou uma palavra muito pesada, eu vou tomar emprestada, parece uma discussão muito burra, porque para mim, quem deve ter idade não é o agente do crime, é a natureza do crime que ele faz. Eu não posso admitir que seja penalmente irresponsável o que aconteceu agora no Piauí. Nossa, que foi uma Quando barbaridade. 3 jovens de 15, 16, 17 anos cometeram uma das maiores atrocidades e perversidades da história do crime no Brasil. Aquele episódio da morte daquele médico no Rio de Janeiro que foi esfaqueado por um jovem de 17 anos. Então, este jovem, nós não podemos contemplá-lo com uma impunidade. Então, Exatamente. eu acho que a Câmara dos Deputados, eu acho que o Eduardo Cunha, ele está fazendo uma presidência na Câmara dos Deputados absolutamente interessante, que pelo menos ele está trazendo para o debate esses assuntos que dormiam nas gavetas da Câmara. Narciso, eu ouvi o representante do Parlamento Mirim, o vereador, eu queria ouvir sobre esse assunto, Arquibaldo. A nossa deputada, que é representante da Assembleia Legislativa. Sou plenamente favorável à redução da maioridade penal, justamente porque crimes são crimes. Crime hediondo é crime hediondo. Não interessa se foi praticado por um menor, por um maior, por uma mulher. O fato é que a punição, ou por um ancião, o fato é que é um crime hediondo, ele tem que ser rigorosamente punido por esse crime. Não importa, não importa. Agora, Narciso, e um detalhe, isso vai surtir um efeito... Concordamos, hein? Concordamos, finalmente. Isso vai surtir um efeito pedagógico, né? Porque o jovem que está por aí, querendo roubar e tal, para comprar a sua droga, porque também está muito viciado. Está muito viciado. A gente tem uma discussão sobre o vício. O vício que leva esse jovem a cometer os crimes para poder ter dinheiro para manter o seu vício. É um negócio bem amplo. Eu faria uma pergunta para ti. Qual é o sentido da prisão? Quer para os adultos, os mais idosos? Mas no caso do crime qual é o sentido? Não, é punir. Não. É punir. Intimidar. Para mim é intimidar. Não é só punir. Para mim, é punir, é tirar a liberdade dele. É tirar a liberdade além dele. disso, é de voltar a integrá-lo à sociedade. Que é um sistema extremamente falho. Extremamente falho. Você acha que hoje o sistema carcerário brasileiro cumpre essa função da ressocialização do preso? Em alguns casos, sim, Osmi. Aonde? Em alguns casos, sim. Que estado brasileiro isso Aqui, acontece? por exemplo, agora mesmo o governador anunciou aí os meninos que vão trabalhar no trânsito e tal. Eu digo no sistema carcerário lá. A gente não está falando de jovem, menor idade penal, criatura. Pelo amor de Deus, eu acredito que vai diminuir o Narciso e Osmi. Vai diminuir o crime? Vai diminuir, porque essa medida, ela vai ser pedagógica. Esse adolescente vai pensar 2 vezes antes de cometer um crime hediondo, porque ele sabe que a penalidade não vai ser branda, como quando ele estava enquadrado dentro daquela idade penal que dava a ele uma condição de ficar um pouquinho só. Eu discordo completamente de vocês. Eu não sou a favor da redução
Não acho que não é essa a solução. Não, essa não é a solução. Até porque, se você põe para 16 anos, aí eles vão começar a trazer para o crime o de 15 anos. O de 14 anos. Não. Isso é uma hipótese. É uma hipótese. Isso é uma teoria. Isso é uma teoria de quem é contra a redução. Isso é uma teoria. Exatamente. É uma falácia. Como é o de que os menores são responsáveis por 1% de crimes violentos. Não existe estatística no Brasil que comprove isso. Eu só acho que não é... O sistema hoje prisional brasileiro não está em condições nenhuma de fazer uma maioridade. Mas o sistema prisional brasileiro... Além do que, existe uma série de outras implicações. O sistema prisional brasileiro não está em condições de prender nem jovem nem adulto. Não é maior menor-idade. Não é. A questão é o crime. A questão principal é que nós avançamos na conquista do ECA, mas nós não criamos as condições para o bom funcionamento. O ECA precisa ser reformado, o ECA. Perfeitamente. Para aquele momento lá, era esse pensamento. 25 anos atrás, hoje tem que mudar. Ô, deputado. Assim como o Código Penal Brasileiro também, né? Ô, vereador. Deputada, deixa eu dar aqui um exemplo que eu vi de um depoimento de um senador do Tocantins, que me esqueço o nome dele. Ele estava dando exemplo de como as coisas nesse país acontecem de forma muito equivocada. Osmi, se hoje um fazendeiro, um colono, lá no município de Manoel Urbano, aparecer um bezerro dele, doente de aftosa, amanhã chegaria aqui no Acre uns 20 aviões da Ministério da Agricultura, da Associação de Brasileiros de Criadores, para cuidar da flora. Aí se aparecer um surto de criança com meningite lá em Manoel Urbano, não aparece ninguém. Não aparece ninguém. Há uma inversão muito grande nas prioridades administrativas. Não, você acha que Osmi, quando dá um surto de doença, ninguém aparece? Aqui no Acre eu acho que também tem. Se tiver uma criançazinha abandonada, um cachorro... Lá embaixo da ponte. Se tiver um cachorro abandonado no meio da rua, tem um departamento da prefeitura para recolher o cachorro e levar para trás do meio da rua e botar lá no meio. Mas não é tão eficiente assim não, como você está dizendo. E matar. Não é tão eficiente assim não, cachorro. Mas não tem matar. Mas não tem nenhuma estrutura para recolher as crianças que estão no meio da rua. É isso que eu quero dizer. Então esse país não define as prioridades, mas não executa. Deixa eu falar aqui uma observação que eu estava fazendo com relação a essa redução da maioridade penal. Se você reduz a maioridade penal, automaticamente você vai levantar vai abrir uma série de outros privilégios e direitos. Por exemplo, um garoto de 16 anos de idade, se pode ser preso, ele pode dirigir, correto? Não, pode beber. Pode beber. Aí pode ir para o mercado de trabalho e as estatísticas... Não necessariamente. As estatísticas, imagine a quantidade de jovens de 16 anos atrás de um trabalho sem ter... Não necessariamente porque ele é penalmente responsável, ele vai ter que dirigir. Não. Mas pode abrir todo esse precedente, haveria alteração, sim. Acho que não. Eu discordo de vocês também. Amanhã nós vamos discutir isso aí. Nos Estados Unidos, se dirige com 16 está livre para beber aos 21, para comprar bebida aos 21. E nada a ver uma coisa com a outra. É porque o que o Osmi é contra fica criando dificuldade, pronto. É o Osmi, exatamente, é verdade. Aí ele está indo na onda. Ai, meu Deus do céu. Deputado, está indo na onda. A redução não é uma solução. Não é a solução. Não é a solução, mas é uma medida pedagógica, didática, necessária. Mas diminuiu a incidência de crime entre menores nos Estados Unidos e no Uruguai. Deputado, nós temos 30... Uruguai e Estados Unidos. Nós temos 30 segundos para cada um dos senhores. Vamos começar pela senhora, por gentileza. Eu quero agradecer a você, ao Narciso, ao Osmi, a presença aqui do vereador Raimundo Vaz e ao povo de casa que está acompanhando esse debate. Dizer que a gente está empenhado em fazer o melhor, obviamente que erros acontecem, a gente tropeça em algumas coisas, mas é sempre na tentativa de exercer da melhor forma possível o nosso mandato de deputado estadual para bem representar a população lá na Assembleia Legislativa. Um grande abraço e até uma próxima vez. Vereador Raimundo Vaz, 30 segundos, por gentileza. É um prazer imenso, né, poder estar aqui frente a frente com minha colega lá da Câmara, né, atualmente deputada federal Eliane, estadual Eliane, e os dois constituintes, né, Narciso e Osmi, que tem toda uma experiência, todo um conhecimento, e acho que essa Carta Cidadã, que nos trouxe tantas
tantas coisas boas, vocês fazem parte dessa história, né? Ao Arquibaldo por conduzir tão bem esta mesa, né? E sempre que há temas interessantes. E os temas de hoje, eu acho que eles foram esclarecedores, né? Aqui ninguém é o dono da verdade, mas são opiniões, devemos respeitá-las, e a divergência, a convivência com os contrários faz parte da democracia. Obrigado, meus agradecimentos aos debatedores Narciso Mendes e Osmir Lima, em especial aos nossos convidados, deputada Eliane Sinhazic, vereador Raimundo Vaz, e a você que todas as sextas-feiras, a partir de 8h45 da noite, nos acompanha, ou durante a reprise do programa aos sábados também, às 8h45. Na semana que vem estaremos de volta com o debate sobre a redução da maioridade penal. Por favor, não perca. Tchau.